Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar então esse terceiro vídeo desta série que nós estamos fazendo aí sobre as virtudes morais. No vídeo passado, no segundo vídeo, eu falei com vocês que nós falaríamos neste vídeo a respeito de duas virtudes que são partes integrantes da temperança. A temperança eu já expliquei de uma forma sintetizada, assim, mas expomos o que é a temperança, que ela é esta virtude que modera os nossos prazeres sensíveis, né? E que tem as suas partes integrantes, partes subjetivas, partes potenciais, e que nós estaríamos falando das virtudes que a compõem então nos próximos vídeos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de duas virtudes muito importantes, muito sérias, virtudes bastante conhecidas nossas. Muitas vezes falamos dela, muitas vezes a citamos, muitas vezes cobramos essas virtudes nas pessoas, mas nem sempre tínhamos a compreensão de que elas estavam aí vinculadas à temperança, de que elas eram partes integrantes da temperança e de que elas eram virtudes morais aí que nós podemos nos exercitar e nos abrirmos a ela, porque são potências sobrenaturais da nossa alma que nos ajuda, né? Potências sobrenaturais da graça em nós, que nos ajuda a crescer na verdade, na santidade, na retidão, no amor a Deus e aos irmãos. Então a primeira virtude que eu quero colocar para vocês é a virtude da vergonha. Veja, é interessante a gente pensar na virtude da vergonha, porque nem sempre a olhamos como uma virtude. Às vezes nós a temos inclusive até como um problema, um defeito, ou confundimos a virtude da vergonha com um problema psíquico, né? Ou a timidez, né? Patológica e tal e tudo mais. Nós estamos falando de uma paixão da alma, né? Uma paixão, a virtude da vergonha pode ser também dita como uma paixão, justamente porque ela tem uma ação no nosso corpo também. Quando nós ficamos envergonhados, nós temos reações físicas, nós temos aí, ficamos corados, suamos frio, trememos, então isso tudo dá a ela essa conotação, essa ideia de uma virtude, de uma paixão ao invés de uma virtude propriamente. Inclusive a própria definição feita aqui dentro do tratado da perfeição cristã que nós estamos estudando, vai dizer desta forma. Eu vou ler, fica mais claro para nós quando a gente lê a definição aqui, e aí a gente pode terminar de ponderar a respeito desta virtude. Diz assim, olha, não é propriamente uma virtude, mas certa paixão louvável que nos faz temer o opróbrio e a confusão que se segue ao pecado torpe. É paixão porque a vergonha leva consigo uma transmutação corporal, rubor, tremor, e é louvável porque esse temor, regulado pela razão, infunde horror à torpeza. Então, justamente é esse o papel da vergonha na nossa vida, porque ela é esse medo a tudo aquilo que não é decoroso, tudo aquilo que não é bonito, é um medo dessa confusão, é o medo do opróbrio, é o medo da confusão causada pelo pecado torpe. O que é o pecado torpe? É o pecado que nos envergonha, o pecado da falta de moral, falta de retidão, o pecado que é escandaloso, o pecado que nos faz, então, nos expõe a um verdadeiro ridículo. Quando nós temos então a virtude da vergonha, nós evitamos esses pecados. Olha como ela é importante. Nós evitamos todo o pecado torpe por medo, justamente por esse medo, esse temor que a vergonha põe no nosso coração.
É verdade que a vergonha, ela sofre uma influência, vamos dizer assim, daquilo que é os valores já contidos em nós. Se eu tenho os valores de uma forma muito clara, eu terei vergonha daquilo que precisa se ter vergonha. Se eu não tenho os valores muito claros dentro de mim, eu posso acabar tendo vergonha daquilo que não é vergonhoso. Entende? Então ela está muito ligada àquela concepção clara que eu tenho também dos valores, ou seja, da educação que eu recebi, daquilo que eu aprendi na minha vida do certo e o errado, né? E desse discernimento aí. É interessante que a vergonha também, ela aparece com uma certa ênfase justamente diante das pessoas que têm mais juízo, que têm condições de fazer mais juízo, ou seja, de pessoas mais sábias, de pessoas mais santas. Nós temos mais vergonha diante dessas pessoas aí. Uma coisa para você notar isso, basta você pensar, né? Em geral, a gente não tem vergonha de uma criança, por exemplo. Uma criança muito pequena, nós não temos vergonha dessa criança. Por quê? Porque ela não é capaz de fazer juízo a respeito da minha ação, do meu ato, né, propriamente. E também nós temos mais vergonha daquelas pessoas que são mais próximas de nós, das pessoas que nos amam, das pessoas que cuidam de nós, das pessoas que estão perto de nós. Nós temos mais vergonha do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos amigos próximos ali, dos irmãos de caminhada. Geralmente, quando alguém quer fazer algo vergonhoso, eles procuram se esconder da vista, da visão desses conhecidos aí. Olha como a virtude da vergonha é séria, é importante para nós. E quem está fazendo aí o curso para casais, vocês vão perceber, no curso de casais nós vamos falar sobre isso, o quanto a vergonha é importante na vida das crianças, quanto a vergonha precisa ser alimentada e implantada ali, né, na vida das crianças para conduzi-las no reto caminho. Também uma outra virtude aqui que eu quero colocar, que também faz parte, né, da virtude da temperança, é integrante à virtude da temperança, é a honestidade. E é interessante que a definição da honestidade é justamente quase que o oposto da vergonha, porque enquanto a vergonha é o medo daquilo que é torpe, da confusão causada pelo torpe, a honestidade é o amor àquilo que é decoroso, ou seja, é o amor àquilo que é reto, àquilo que é certo, àquilo que é honesto, aquilo que é segundo, né, as regras, segundo aquilo que a gente deve viver. É o amor àquilo que é certo, que é bonito. Aparece uma palavra aqui bonita na definição, vai dizer assim que a honestidade é certa pulcritude, ou seja, é certa beleza, é uma pulcritude espiritual. E como tudo que é pulcro é contrário ao torpe, então a virtude da honestidade nos dá um certo horror, uma certa aversão ao que é errado, aquilo que é torpe, aquilo que é feio, aquilo que não é honesto. A honestidade nos enche de um certo deleite em fazer as coisas certas. O homem honesto, ele vê utilidade naquilo que é certo, correto de se fazer, aquilo que é belo, e vê também e encontra também um prazer em fazer o certo. Há um desprazer, o homem honesto tem desprazer em fazer as coisas erradas e tem prazer em fazer o certo. Para quem adquiriu a virtude da honestidade, não há dificuldade em fazer o certo. O desconforto está justamente em fazer o errado. Olha que virtude maravilhosa que nós precisamos ter. Nós precisamos realmente nos abrir à honestidade, nos abrir à vergonha,
também é interessante a vergonha, quando nós falamos da vergonha nos mais velhos, nos mais santos, nos mais sábios, ela não aparece tanto, mas não porque eles não a possuem, mas é porque eles estão mais longe de cometer os pecados torpes, né? Já estão mais longe disso. Agora, então, essas duas virtudes nós precisamos nos abrir a ela, tanto a vergonha, né? Ter vergonha do erro, ter vergonha da coisa feia, ter vergonha do pecado, e a honestidade, ter amor ao correto, ao certo e ao belo. Irmãos, então aí a reflexão dessas duas virtudes. Se Deus quiser, essa semana ainda vou gravar mais um vídeo a respeito de mais duas virtudes, e espero que você faça bom uso desses vídeos, medite, ouça veja quantas vezes for necessário, mas assimile bem essas ideias aí a respeito das virtudes morais. Deus abençoe.